Oi, pessoal! Continuaremos hoje com parte do conteúdo do sistema urinário, onde abordaremos as estruturas tubulares do néfron. Vimos na aula anterior o corpúsculo renal de Malpighi e hoje abordaremos a organização histológica dos túbulos constituintes do néfron, o túbulo contorcido proximal, a alça de Henle e o túbulo contorcido distal, assim como também veremos as características do túbulo e ducto coletor. No polo urinário do corpúsculo renal, o folheto parietal da cápsula de Bowman se continua com o epitélio cuboide ou colunar baixo do túbulo contorcido proximal. Os limites entre essas células desses túbulos são dificilmente observados no microscópio óptico, pois elas têm prolongamentos laterais que se interdigitam com os das células adjacentes, como vocês podem observar no esquema abaixo. A superfície apical das células dos túbulos proximais apresenta grande quantidade de microvílulos, que formam a orla em escova. As células do túbulo proximal têm o citoplasma bastante acidófilo, especialmente no seu polo basal, em razão de numerosas mitocôndrias presentes nessa região. Muitas mitocôndrias se situam no interior dos prolongamentos laterais também. Observem. A localização das mitocôndrias e o aumento da superfície da parte basal da membrana celular são características das células que transportam íons. Na superfície apical das células do túbulo contorcido proximal, há grande atividade de endocitose de material presente no lúmen dos túbulos. São reabsorvidas macromoléculas que atravessaram a barreira de filtração glomerular, principalmente proteínas. As vesículas com material endocitado se fundem com lisossomos, nos quais as macromoléculas são digeridas. Resíduos de aminoácidos são exocitados para o interstício e se difundem até vasos sanguíneos para serem reaproveitados. O túbulo contorcido proximal reabsorve a totalidade da glicose e dos aminoácidos contidos no filtrado glomerular e mais de 70% da água, bicarbonato e cloreto de sódio, além de íons cálcio e fosfato. Todas essas substâncias são transportadas através das células dos túbulos e colocadas no interstício renal, que é o tecido conjuntivo situado entre os componentes dos néfrons, de onde passam para a circulação sanguínea. A alça de Henle é uma estrutura em forma de U que apresenta um segmento delgado interposto a dois segmentos espessos. Os segmentos espessos têm estrutura muito semelhante à do túbulo contorcido distal, e os segmentos delgados são formados por epitélio simples pavimentoso. A alça de Henle participa da retenção de água. Embora o segmento delgado descendente da alça de Henle seja completamente permeável à água, o segmento ascendente inteiro é impermeável. No segmento espesso ascendente, o cloreto de sódio é transportado ativamente para fora da alça, necessário para concentrar a urina. Encontramos corpúsculos renais localizados próximos à junção córtico-medular, constituindo os chamados néfrons justamedulares. Os outros, situados mais próximos da superfície do córtex, são chamados de néfrons corticais. Todos os néfrons participam dos processos de filtração, reabsorção e secreção. Os néfrons justamedulares têm alças de Henle muito longas, estendendo-se até a profundidade da medula renal. Essas alças têm segmentos espessos curtos e segmento delgado longo, tanto descendente quanto ascendente. Por outro lado, os néfrons corticais têm alças de segmento delgado descendente muito curto, sem segmento delgado ascendente. A parte espessa da alça de Henle penetra na região cortical e, após curto trajeto, torna-se tortuosa e passa a se chamar túbulo contorcido distal, revestido por epitélio cúbico simples.
Suas células não têm órgão e escova e são menos acidófilas, pois contêm menor quantidade de mitocôndrias. No túbulo contorcido distal, existe uma troca iônica e ocorre a absorção de sódio e potássio excretado. Os túbulos contorcidos distais se aproximam do corpúsculo renal do mesmo néfron, local onde a parede do túbulo se modifica. Suas células tornam-se cilíndricas, altas e com núcleos alongados e muito próximos uns dos outros. Esse segmento modificado da parede do tubo distal chama-se mácula densa e aparece mais escuro nos cortes corados devido à proximidade dos núcleos de suas células. A mácula densa é sensível ao conteúdo iônico e ao volume de água no fluido tubular, produzindo moléculas sinalizadoras que promovem a liberação da enzima renina na circulação. Próximo ao corpúsculo renal, a arteríola aferente e às vezes também a eferente apresentam suas células musculares modificadas. Essas células são chamadas justaglomerulares ou células JG e têm núcleos esféricos e citoplasma contendo grânulos de secreção. A secreção desses grânulos participa da regulação da pressão sanguínea. A mácula densa do túbulo distal geralmente se localiza próximo às células justaglomerulares, formando com elas um conjunto chamado aparelho justaglomerular. Também fazem parte do aparelho justaglomerular células com citoplasma claro, de função pouco conhecida, denominadas células mesangiais extraglomerulares. As células justaglomerulares produzem a enzima renina, que atuando sobre o angiotensinogênio, libera a angiotensina 1, que forma a angiotensina 2, cujos efeitos principais são aumentar a pressão sanguínea e induzir a secreção de aldosterona pela glândula adrenal. O conteúdo dos túbulos distais passa para os túbulos coletores, que desembocam em tubos mais calibrosos, os ductos coletores, que se dirigem para as papilas renais. Os ductos coletores mais delgados são revestidos por epitélio cúbico simples. À medida que se fundem e se aproximam das papilas, suas células tornam-se mais altas até se transformarem em cilíndricas. Ao mesmo tempo, aumenta o diâmetro do tubo. O espaço entre os componentes dos néfrons e os vasos sanguíneos e linfáticos se chama interstício renal. Ele é muito escasso na cortical, mas aumenta na medular. Contém pequena quantidade de tecido conjuntivo, com fibroblastos, algumas fibras colágenas e, principalmente na medula, uma substância fundamental muito hidratada e rica em proteoglicanos. No interstício da medula, existem células secretoras chamadas de células intersticiais que participam da produção de prostaglandinas e prostaciclinas. Já as células do interstício da cortical produzem 85% da eritropoetina do organismo, que estimula a produção de eritrócitos pelas células da medula óssea. Acompanhe no esquema e observe que cada rim recebe sangue por uma artéria renal que dá origem às artérias interlobares, que seguem entre as pirâmides renais. As artérias interlobares, por sua vez, formam as artérias arciformes, que percorrem o limite entre a região medular e a cortical. As artérias arciformes dão origem às artérias interlobulares. Estas originam as arteríolas aferentes dos glomérulos, que originam os capilares glomerulares. Dos capilares glomerulares, o sangue passa para as arteríolas eferentes. Nos néfrons corticais, situados mais próximos à cápsula, os capilares originados das arteríolas eferentes formam as redes capilares responsáveis pela nutrição e oxigenação da cortical e pela remoção de metabólitos do interstício renal. As arteríolas eferentes dos glomérulos dos néfrons justamedulares, situados próximo da medular,
originam vasos longos e retilíneos que se dirigem no sentido da medular, onde se dobram e retornam para a cortical, constituindo os vasos retos. O sangue dos vasos retos fornece nutrientes e oxigênio à medular do rim. O sangue dos vasos retos ascendentes se dirige às veias interlobulares, que segue para as veias arciformes ou arqueadas, dando origem às veias interlobares. Estas convergem para formar a veia renal, pela qual o sangue sai de cada um dos rins.